Fala galera, essa aqui é a nossa lista 3, tá certo? A gente vai fazer agora a resolução, tá bom? Então essa lista 3 ela é composta pelas todas as questões que valem 3 pontos, né? Da prova do nível P dos anos 2018 e 2019, certo? Essa lista aqui, se eu não me engano, ela tem 16 questões, né? 8 do ano 2018 e 8 do ano 2019, tá bom? Então, vamos ao trabalho, né? Bora lá. Questão 1. Olhe esta figura ao lado esquerdo. Então, a figura que ele quer que a gente olhe, essa aqui é ao lado esquerdo. Como fica a figura se você inverter as cores, né? Ok. Então, vejam só. A gente já pode, de cara, gente, excluir essa daqui, porque se a gente invertesse as cores, tudo isso aqui ia ficar amarelo, só que ia ter uma bolazinha preta aqui, ó. Tá vendo? Porque esse amarelo vai virar preto, né? Então, ia ficar uma bola tipo essa aqui, ó. Que eu tô mostrando aqui. Então, essa questão aqui a gente já descarta por causa disso. Tá certo? Porque tá faltando essa bolinha preta com dentro dela amarelo. Então, vamos lá. Outra coisa que a gente pode fazer é verificar a quantidade de bolas. Tá certo? Vejam só. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Só que nessa figura aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, de onde apareceu essa outra bola, né? Então, a alternativa também está errada. Tá certo? Essa outra questão aqui, ela está errada porque se vocês observarem, a posição da bola, ela está errada, ó. Se vocês analisarem, compararem essa com essa bolinha aqui, ela tá mais para baixo. E essa aqui tá mais para cima, ou seja, ela tá errada, tá bom? Quando inverter as cores, as bolas vão ficar na mesma posição. A única coisa que vai mudar é a cor, tá? Então, essa questão aqui, de cara, gente, só observando, a gente já sabe que ela tá errada. Porque aqui a gente tem 7 bolinhas e aqui só tem 5, né? Ao contrário daquela que tinha mais, essa aqui tem menos. Então, essa alternativa ela também está errada. Bom, como na prova canguru, uma questão tem que estar certa, obviamente, seguindo a lógica, essa aqui só pode ser a correta. Então, a gente fazendo análise e comparando, veja só que essa bolinha está na mesma posição que essas duas também estão na mesma posição que essas aqui. E essas 4 bolinhas aqui, ó, elas também estão na mesma posição que essa. Ou seja, a quantidade é igual, as posições são iguais, logo, essa questão ela é sim a alternativa correta, certo? Então, bora lá. Questão 2, essa não foi tão difícil. Então, bora lá. Alice liga todas as joaninhas ao lado com linhas retas. Ela começa da joaninha com uma pinta só, e cada reta que desenha vai sempre de uma joaninha para outra que tem um número maior de pintas. Que figura ela irá traçar? Então, ó, vejam só. Eu vou fazer o seguinte, tá? Observem a figura aqui. Então, antes de tudo, da gente fazer a questão, eu vou colocar em cima dessas figurinhas esse número. E esse número está relacionado à quantidade de pontos, de pintas, né, que cada joaninha tem. Tá? Então, beleza. O primeiro passo foi esse. Segundo passo, gente, é o seguinte. Percebam que a gente tem duas formas de fazer isso aqui. A gente poderia fazer a ligação já aqui na imagem da figurinha e depois verificar qual ligação se parece com alguma dessas questões. Ou a gente poderia fazer o seguinte. Percebam que as posições das joaninhas em cada figura vai ser sempre a mesma. Por exemplo, percebam que a joaninha do número 1, ela vai estar sempre nesse cantinho aqui, ó. Tá certo? Ó, 1, 1, 1,
ok? A joaninha do número 1 ela sempre vai estar nessa posição. A joaninha do número 3, ela vai estar sempre no topo, tá certo? Ó. Então, seguindo a lógica, a joaninha número 3 está aqui, tá? Então, em todas as figurinhas, ela tá no topo, ok? Então, ó, aqui é o topo, né? Então, vejam só, esse cantinho aqui, ó, esquerdo, inferior, se vocês perceberem, é a joaninha 4. Então, eu vou botar aqui 4, 4 aqui também, 4, 4 e aqui 4. Essa joaninha aqui do canto inferior direito, ela é o número 5, né? Então, ó, eu vou colocar nas questões os números relacionados à figurinha, à joaninha, né? Só vem figurinha na minha cabeça. E agora, essa posiçãozinha aqui, gente, ela é relacionada à joaninha 2. Então, ó, vou colocar o 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, a primeira vez que eu fiz essa questão, eu segui essa forma de raciocínio e aí eu fui analisando se cada desenho desse seguia os critérios que a questão quer. Vejam só, um dos critérios principais é que ela começa do 1, certo? Todas as figuras começam do 1 e ela vai fazer retas, só que essas retas elas têm que estar ligadas sempre para um número maior. Entendeu? Por exemplo, vamos lá, bora começar a analisar. Essa questão A, ó, o que foi que ela fez? Ela primeiro ligou do 1 para o 2, tá certo? Tá. Porque o 2 é maior do que 1, então essa ligação ela pode acontecer. Se bem que a ligação do 1 para qualquer outros números pode acontecer tranquilamente, só que é aí que está o erro, tá certo? Vocês vão entender já já. Ela começou ligando para o 2. Ok, 2 é maior do que 1, então está correto. Depois ela ligou do 2 para o 4. Ok, 4 é maior do que 2, então também está certo. Só que aí, depois do 4, ela ligou para o 3. Aí é que está o erro. 3 é menor do que 4. E a figura diz que você só pode ligar de um número para outro, caso o outro seja maior do que esse primeiro número. Então, essa alternativa aqui ela está falsa, porque o 3 ele é menor do que 4, tá certo? Então o erro está nessa ligação aqui, tá certo? Então a gente já descarta essa e vai para a alternativa B. Beleza, nessa alternativa B, ela ligou do 1 para o 3, tá correto. O 3 é maior do que 1, então vale. Só que aí, depois que ela fez essa ligação, ela fez do 3 para o 2, e tá errado, porque o 2 ele é menor do que o 3. Isso não pode acontecer de acordo com os critérios dados pela questão, tá certo? Então, vejam só, outro erro acontece nessa alternativa B. Veja, ela liga do 2 para o 5, tá certo? Porque 5 é maior do que 2. Só que aí depois ela liga do 5 para o 4 e tá errado, porque o 4 ele é menor do que 5. Então, nessa questão aqui acontecem dois erros, se vocês perceberem, né? Vamos para a alternativa C, né? Já que a gente já viu que essa alternativa B está errada. Então, vejam só. Nessa aqui, eu já vou fazer o raciocínio direto, já que vocês entenderam o que é que eu estou fazendo, né? Qual é a lógica. Ela liga do 1 para o 2, tá correto. Liga do 2 para o 5, tá correto. Liga do 5 para o 4, tá errado. Por quê? Porque o 4 é menor do que o 5. Logo, tá erradíssimo isso aí, ela tá quebrando as regras, né? Já que diz que tem que ligar sempre para um número maior do que o primeiro, né? E outro erro acontece nessa figura, gente, que é a ligação do 4 para o 3. Veja, 3 é menor do que 4. Não pode acontecer isso. Então, quebrou as regras duas vezes nessa figura. A alternativa D, ela liga do 1 para o 2, que está totalmente correto, que seria o melhor a se fazer, começar ligando para o 2. E depois liga para o 3, que também está correto, já que 3 é maior do que 2. Depois ela liga para o 4, que está correto, porque 4 é maior do que 3. E depois ela liga para o 5, que está correto, já que 5 é maior do que 4. Então, de cara a gente já sabe que essa alternativa D aqui, ó, ela segue os nossos critérios, né? Então a gente já poderia parar por aqui, tá bom? Já que a lógica é ter sempre uma alternativa correta. Mas vamos
só conferir essa alternativa E para vocês entenderem mais a lógica. Aqui ela ligou do 1 para o 3, certo? 3 é maior do que 1. Depois ligou do 3 para o 4, correto também, já que o 4 é maior do que o 3. Só que aí o erro acontece aqui, ó, nessa linha, nessa ligação. Pois o 2, ele é menor do que o 4, ou seja, está quebrando a regra nessa linhazinha aqui. Já que só tem que ligar de um número menor para um número maior. 2 não é maior do que 4. Então, a gente já descarta essa alternativa também. Então, como eu já tinha dito, a alternativa correta é a alternativa D. Então, vamos para a questão 4, que diz assim: Maria colou várias estrelas de papel iguais a estas para montar a peça ao lado. Pelo menos quantas estrelas ela usou? Então, ó, pessoal, vejam só. Percebam que cada estrela, elas têm 4 pontas, tá certo? Se vocês observarem direitinho essa figura, vocês vão perceber que essa quantidadezinhas aqui de pontas, se a gente contar essas quantidadezinhas aqui de pontas, a gente já encontra a quantidade de estrelas. Porque vejam só, se vocês perceberem, aqui aparece meio que 4 grupos, tá certo? Aparecem 4 grupos com a mesma quantidade de pontas, tá bom? O que a gente poderia fazer nessa questão? Se você quisesse demorar só um pouquinho, você poderia contar quantas pontas tem ao todo, tá? Então, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguindo a lógica, aqui também vai ter 8, aqui também vai ter 8 e aqui também vai ter 8, tá? E aí vocês poderiam somar, né? 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32. E aí, depois de somar quantas pontas tem ao todo nessa figura, vocês poderiam dividir por 4, já que cada estrela ela tem 4 pontas. Então, 32 dividido por 4 é igual a 8, tá certo? Então, você já poderia marcar a questão 8 fazendo dessa forma. Porém, para ser mais rápido, se você perceber, como nessa figura, ela montou essa figura aqui com estrelas iguais a esta aqui, de 4 pontas, então basta você perceber que se você contar a quantidade de pontas que tem em um desses grupos aqui, você já encontra a quantidade de estrelas, tá certo? Já que cada ponta dessa aqui pertence a uma estrela cada. Ou seja, como a gente já contou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nessa figura aqui, ela colou 8 estrelas, tá certo? Uma forma bem rápida aí, bastava contar quantas pontas tinha em um grupo só e a gente já matava a questão, tá bom? Então, alternativa C, 8. Vamos para a próxima. A figura ao lado, a pizza ao lado, né? Foi dividida em pedaços iguais. Ótimo. Quantos pedaços já foram tirados? Pessoal, vejam só. Eu vou passar aqui nessa figura uma reta, tá certo? Então, perceba o seguinte. Aqui antes tinha uma pizza inteira, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer um contorno legal. Pronto. Não ficou exatozinho, mas vamos lá, né? Vida que segue. Antes, essa pizza ela estava inteira. Se eu repartir essa pizza no meio, a quantidade vai ficar metade, metade, né? Ou seja, essa metade aqui ela tem que ser igual a essa. Concordam? Então, vejam só. Se nessa metade aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, nessa outra metade deve ter 6 fatias também. Então, vejam como é fácil essa questão. Se aqui tinha que ter 6 e só tem 2, logo já foram tiradas 6. Menos 2, 4, né? Então, a resposta correta dessa questão aqui é 4. Essa questão aqui dava para fazer de cabeça também, né? Basta você perceber, se tinha 6 e só restou 2, então falta 4 para completar 6. Então, matamos a questão novamente, tá? Vamos para a alternativa 5, que diz: pelo menos quantos cangurus devem ir de um parque para o outro
de modo que os dois parques fiquem com o mesmo número de cangurus. Tá? Pessoal, a primeira coisa que a gente pode fazer, tá? Que talvez seja até o melhor, seria somar a quantidade de cangurus que tem nos dois parques, tá? Então aqui nesse parque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui tem 14, né? E nesse aqui tem 4. Então a gente vai somar, né? 14 mais 4. Isso vai dar 18. Ou seja, ao todo na questão, eu estou envolvendo 18 cangurus, tá certo? Então, se eu tenho 18 cangurus, basta eu dividir por 2, que aí vai seguir o mesmo raciocínio dessa questão anterior, pessoal. Vai ficar dividido metade por metade, ou seja, quando eu divido por 2, vai ficar uma metade com uma quantidade e a outra metade com outra quantidade, só que essas quantidades elas vão ser iguais, tá certo? Então, a gente vai estar repartindo igualmente. Logo, se eu dividir 18 por 2, eu vou encontrar o número 9, tá certo? Então, vejam só. Nesse parque aqui, vai precisar ter 9 cangurus, tá certo? Quando a gente fizer essa divisão. Se já tem 4, para completar 9, falta quanto? De cabeça já dá para fazer, né? 5. Ou eu poderia também fazer 9 menos 4, 5. Então, gente, essa questão acabou. Alternativa 5. Tá? Vocês também poderiam, sei lá, fazer... Mandava um canguru um por um para cá. E aí ia vendo se a quantidade ficava igual ou não, tá? Se você fizesse isso nesse tipo aqui de questão, você não seria tão devagar, porque a quantidade de cangurus que vai ter que chegar aqui para ser igual é só 5, né? Então não é tanto. Beleza? Mas, questão corrigida, vamos para a próxima. Bora lá. Teobaldo montou a pilha de discos, como na figura ao lado. Se ele olhar a pilha de cima, ou seja, daqui de cima, né? Quantos discos ele irá enxergar? Então, ó, eu vou fazer só o seguinte. Eu vou girar a prova, tá certo? Então, ó, eu quero que a gente analise seguindo essa perspectiva aqui. Vejam só. Ele está olhando nessa direção, ó, tá certo? Percebam que ele vai conseguir ver esta aqui, tá certo? Vai conseguir ver esta. Vai conseguir ver esta aqui, né? Porque essa segunda é maior do que essa. Só que, se vocês perceberem, ele não vai conseguir... Vou até passar um traçozinho aqui, ó. Ele não vai conseguir ver essas outras duas, porque essa segunda, ela tá cobrindo elas. Então, ele não vai conseguir ver essas duas, tá? Eu vou marcar um traço aqui nas que ele vai conseguir ver. Então, vejam só, ele vai conseguir ver essa quinta, porque ela é maior do que essas duas, tá? Só que ele não vai conseguir ver essa última, pois essa última é menor do que essa quinta aqui. Tá vendo? Ó, ela cobre. Logo, não vai conseguir ver essa, né? Então, a gente já viu que ele vai conseguir ver 1, 2, 3, né? Então, a questão, ela, basicamente, só isso. Alternativa C, beleza? Ele vai conseguir ver 3 alternativas, 3 pilhas de disco. Então, bora lá. Questão 7. Qual das 5 joaninhas deve sair para que as joaninhas que restarem tenham juntas um total de 20 pintas? Beleza. A primeira coisa que a gente pode fazer é somar a quantidade de pintas que essas 5 joaninhas elas têm juntas. Beleza? Então, ó, eu vou somar a quantidade de pintas que essas 5 joaninhas elas têm juntas. Aqui tem 5. Aqui tem 7. Aqui tem 5 também. Aqui tem 6. E aqui tem 4. Somando 5 mais 5, 10. Mais 6, 16. Mais 4, 20. Mais 7, 27. Então, vejam só. Essa questão aqui, gente, ela
é bem fácil. Ela não é tão difícil. Percebam só. Somando a quantidade de pontos dessas 5 joaninhas, se ao todo elas juntas têm 27 pontos, né? De 27 para chegar no 20, eu preciso subtrair 7, certo? Ou seja, esse subtrair 7 está me indicando que eu vou precisar tirar a joaninha que tem 7 pontinhos na costa dela. Se eu tirar ela, percebam que a soma das outras vai ser 5 mais 5, 10. 10 mais 6, 16. Mais 4, 20. Logo, a alternativa correta é a alternativa B, ok? Eu vou ter que tirar a joaninha, que tem 7 pontinhos, tá? Questão 8. De cara a gente já consegue perceber um pouquinho aí que é uma questão de sequência, né? O próprio enunciado já diz. Então, bora lá. Emília está montando uma sequência de torres de acordo com o padrão abaixo, tá? Então, ela nos mostra o padrão. Então, vejam só. Vamos tentar analisar para perceber qual é esse padrão, né? Então, vejam só. A torre de número 1, ela começava com amarelo, preto, azul, verde. Já na segunda, é como se quem está lá no topo vem para baixo. Se vocês perceberem, ó, percebam isso. Na terceira, quem estava no topo veio para baixo, ó. Estão conseguindo ver? Quem estava no topo, ó, veio para baixo. E quem estava no topo veio para baixo. Então, se vocês perceberem, pessoal, essa questão, ela se repete, ela vai se repetir de 4 em 4, certo? Percebam isso. Vejam só. 1, 2, 3, 4, né? No quinto, na quinta torre, ela já era igual à primeira. Logo, a sexta torre, que seria a segunda desse grupo, né? Que a gente vai abrir, ela vai ser igual a essa aqui, tá certo? Então, qual deverá ser a torre de número 16, certo? O que a gente pode fazer nesse tipo aqui de questão? Basta a gente pegar o número 16 e dividir por 4, tá certo? Como a sequência ela está se repetindo de 4 em 4, então o resto dessa divisãozinha aqui, ela vai nos indicar qual dessas torres aqui vai ser a torre que representada pelo número 16. Como o 16 é múltiplo de 4, a gente sabe que essa divisão aqui vai ter resto zero, ou seja, uma divisão exata. Então, a sequência ela se repete perfeitamente 4 vezes. Então, na torre 16, a torre que vai ser essa aqui de número 4, tá certo? Pois já a divisão de 16 por 4 é 0, tá bom? Então, é um múltiplo de 4 esse número, tá certo? Vou dar aqui um exemplo só para clarear melhor. Vamos supor que ele quisesse a do número 13, tá certo? Então, o que é que a gente faria? A gente dividiria 13 por 4, já que essa sequência ela se repete de 4 em 4. E aí, dividindo 13 por 4, né? O 4 cabe 3 vezes no 13. 13 vezes 4, 12. 13 menos 12, 1. Então, vejam. Percebam que nessa divisão aqui, ó, sobrou o resto 1. Logo, a gente já sabe que essa sequência ela vai se repetir 3 vezes perfeitamente. E aí, ela vai parar no 1. O resto indica a torre que é, tá certo? Então, vejam. Nessas questões envolvendo sequências, quando você divide esse valorzinho, que é o número da torre, por 4, ou pelo valor que a sequência ela se repete, tá certo? Por exemplo, de 5 em 5, de 6 em 6, o resto da divisão é um desses númerozinhos aqui, tá certo? Representa um desses números aqui, já que a sequência ela vai se repetir infinitamente, né? Então, como deu 4 aqui, né? O 16 é múltiplo de 4, então a gente sabe que o 16 vai ser igual a
essa figurinha é 4. Logo é preto, azul, verde, amarelo. Logo a alternativa é, né? Preto, azul, verde, amarelo. Tá certo, pessoal? Nesse tipo de questão, eu indico vocês fazerem isso. Tá? Vocês vão analisar a sequência, vocês vão verificar qual é o período dela, de quanto em quanto ela se repete, e aí vocês vão pegar esse valor, vão dividir o valor dado na questão pelo valor que foi encontrado, né, na análise, e aí o resto dessa divisão vai ser um número referente a esses aqui, tá certo? E aí vocês observam isso e marcam a alternativa que vocês verificarem que é a correta, tá bom? Então, bora lá. Questão 9. Qual nuvem tem somente números menores do que 7? Então, se vocês perceberem, todos esses números aqui, eles são números naturais, né? São todos positivos, então, vou anotar aqui do lado, só por precaução, né? Os números menores do que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não anotei o 7 porque ele disse menores do que 7, não menores iguais a 7. Então, ó, a gente já sabe que os números que devem aparecer aqui devem ser números desse conjunto aqui, ó, desse grupo. Se aparecer um número em alguma nuvem que não esteja nesse conjunto, então a gente já descarta. Veja só, na alternativa A já está errado porque aparece o 8 e o 7. O 8 e o 7 não estão nesse conjunto. Por quê? Porque o 7 é igual a 7 e não é isso que a questão quer. E o 8 é maior do que 7. Então, está errado, ok? Tem dois números aqui que não fazem parte desse conjunto. Nessa alternativa aqui, ó, o 5 é menor do que 7, o 2 também, o 3 também, porém o 9 é maior do que 7. Então, está errado, ok? Quebrou as regras. E a gente vai analisar a alternativa C. O 6 ele é menor do que 7, e o 2 também, o 4 também, porém o 7 é igual a 7. E ele só quer números menores do que 7, não menor igual, né? Então, descarta essa alternativa também. Essa alternativa, ela tem os números 1, 3, 2 e 5, e todos eles são menores do que 7, né? Seguindo a lógica, como só tem que ter uma questão certa, a gente já poderia marcar ela, mas vamos analisar a outra, né? Vejam só, essa aqui é totalmente errada. Tudo nela está errado. Tem o 10, o 8 e o 9 que são maiores do que 7, e tem o 7, que é igual a 7, né? E não é isso que a questão quer. Ou seja, essa alternativa quebrou a regra todas as vezes que pôde. Então, gente, a alternativa correta nessa questão é a alternativa D. É uma questão só para você analisar mesmo, alternativa por alternativa, e simples, né? Próxima questão. Qual da figura mostra uma parte deste colar? Ok. Bora lá. Essa é a famosa questão que a gente vai analisar também, alternativa por alternativa, né? Qual figura mostra? Então, vejam só. Percebam que essa parte do colar é cinza, branco, preto. Porém, em nenhum momento aqui a gente encontra, ó, se vocês forem analisando de 3 em 3, em nenhum momento a gente encontra cinza, branco e preto, tá? Seguido. Ó, cinza, preto e branco, não. Branco, preto, cinza, não. Cinza, preto, branco, não. Então, ó, veja, mesmo que a gente fizer dados contrários, a gente não vai encontrar essa peça do colar. Cinza, branco, preto, não. Então, a gente já descarta essa alternativa, né? Não existe. Vamos para a alternativa B. Será que alguma parte desse colar, a gente analisando de 3 em 3, a gente encontra branco, preto, branco? Vamos lá. Se vocês perceberem, gente, ó, não tem, só olhando. Branco, preto, cinza, não. Branco, branco, preto, tá errado, porque tem que ter um preto no meio. Cinza, preto, branco, branco, preto, cinza. Então essa alternativa ela também tá errada. Vamos para a alternativa C. Branco, preto, cinza. Certo? Vejam, de cara a gente já encontrou, ó. Por exemplo, essa partezinha aqui, ó. Branco, preto, cinza. Só no olhômetro dá pra gente ver que essa questão ela é a
que está errada, né? Para a gente não perder tanto tempo, vamos passar para a próxima questão, tá, pessoal? Essa questão ela é só isso, você analisar, verificar mesmo, tá? Então, vamos para a próxima. Questão 11. Mamãe canguru e seu filhinho sagu pesam juntos 60 quilogramas. A mamãe canguru, sozinha, pesa 52 quilogramas. Quantos quilogramas pesa sagu? Pessoal, vejam só. Essa questão aqui é só uma subtração simples. Se eles juntos, ou seja, se eles juntos pesam 60 e a mamãe sozinha pesa 52, se a gente fizer 60 menos 52, a gente vai encontrar 8. E 8, gente, é justamente o peso de sagu, tá certo? Se vocês somarem 8 mais 52, vocês encontram 60, ou seja, juntos, né? O peso da mamãe canguru, 52, mais o peso de sagu, 8, dá 60. Correto. Logo, acabou a questão. Alternativa C, né? 8. Bem simples essa questão aí também. Prática de fazer, tá? 12. Há 12 crianças na fila para entrar no zoológico. Lúcia é a 7ª a partir do começo da fila. Então, beleza, vamos lá. A partir do começo da fila, Lúcia, ela é a 7ª. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, Lúcia, ela é essa menininha aqui, ó, de rosa, tá certo? A 7ª a partir do início da fila. Vamos continuar lendo. E Joaquim é o 2º a partir do fim da fila. Vejam só, pessoal. Ele quer que você conte a partir do fim da fila, ou seja, vai começar a contar daqui, ó. Então, ele é o 2º a partir do fim da fila. Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o 2º. Logo, Joaquim é esse rapaz. Quer saber quantas crianças há entre Lúcia e Joaquim? Quantas crianças estão entre eles? 1, 2, 3. Acabou a questão. Bem simples aí também, tá? Então, questão 12 feita, vamos para questão 13, né? Outra questão que a gente vai ter que analisar, que nem aquela do colar. Então, bora lá. Karina cortou uma peça deste tabuleiro, tá? Então, ela cortou uma peça deste tabuleiro aqui. Qual foi a peça que ela cortou? Certo. Então, vamos analisar questão por questão, né? Alternativa por alternativa. Vejam só. Ela está dizendo que ela tirou uma peça e essa peça ela tem um triângulo ao lado de um quadrado. Se vocês perceberem, em nenhum momento aqui desse tabuleiro a gente tem um triângulo ao lado do quadrado, né? A gente só tem um triângulo ao lado do círculo, triângulo ao lado da estrela, triângulo ao lado do losango. Não tem outro triângulo ao lado de um quadrado, então essa alternativa está errada. Nessa outra aqui, ele já quer brincar com a gente porque ele coloca um triângulo de cabeça para baixo, só que aí ele meio que inverte as posições, tá? Porque, por exemplo, se... vamos supor que ele está dizendo que essa peçazinha aqui, ó, já que é o único triângulo que está ao lado de um círculo. Porém, ele disse que o triângulo está no lado esquerdo e o círculo está no lado direito. Só que se a gente girar, ó, a gente percebe que é ao contrário. O círculo está no lado esquerdo e o triângulo direito. Mas mesmo assim o triângulo ele não fica como ele está aqui, ó, de cabeça para baixo, tá certo? Então, a alternativa é falsa também. Beleza? Ó. Na verdade ele fica, né? Mas ele fica, eu tava olhando para cá. Ele fica, mas a posição tá errada, né? Bora lá. Alternativa 6. Uma estrela ao lado de um triângulo. Vejam só. Tem uma estrela ao lado de um triângulo. Porém, a posição que a estrela o triângulo se encontra tá errado. Então, a gente já descarta essa alternativa também. Uma estrela ao lado de um losango. Se vocês perceberem, gente, os vizinhos da estrela, ó, nenhum são um losango. Então, a gente já pode descartar também, né? Não tem como ela fazer essa peça. E aí, se todas as outras estão erradas, obviamente, essa aqui só pode ser a certa. Mas vamos verificar, né?
Então, bora lá. Existe algum quadrado ao lado de uma circunferência? Existe, ó. Aqui, essa peçazinha aqui. Quadrado ao lado de uma circunferência. Então, essa é a alternativa correta, tá? Alternativa 14, falta um pouquinho pra gente terminar. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa alguma sugestão, comentário, tá bom? Então, compartilha com seus amigos também. Eu vou tentar corrigir a maioria de questões que eu puder da Olimpíada do Canguru. Então, se você conhece algum amigo que está se preparando para essa Olimpíada e quer estudar, quer se preparar, compartilhe com ele. Ou se você quer aprender mesmo, sinta-se à vontade aqui, tá bom? Então, vamos continuar. 14. Jorge forma pares de meias com o mesmo número. Quantos pares de meias ele conseguirá formar? Então, essa questão aqui ela é bem divertidinha, né? Basta a gente ligar os pares de meias ou a gente fazer circunferências nos pares que a gente for conseguindo formar. Então, eu vou seguir essa lógica, tá certo? Quando eu conseguir formar um par, eu vou fazer uma circunferência nos números que eu já juntei. Por exemplo, aqui tem 1. Então, eu vou formar esse... Já formei um par, tá certo? Tem um outro número 5 para formar um par com o número 5? Tenho, ó, aqui, ó. Então, vou fazer uma circunferência aqui e outra aqui. Tem algum outro número 2 para fazer um par com esse outro? Tenho, ó, aqui. Logo, esse 2, ele vai se transformar um par com esse outro. Tem algum número 7? Tenho. 7 e 7. Então, ao todo eu já fiz 4 pares, né? Bom, tem o número 3 aqui também, ó. 3, 3. Então, já vou formando 5 pares. Porém, sobrou 8 e 6. 8 e 6 não tem como formar um par com eles dois, né? Já que ele quer formar pares de meias com o mesmo número. Ó, a regrinha aqui que ele deu. Tá? Então, se você marcasse 6, você estaria considerando que 6 é igual a 8. Então, tá errado. Logo, a alternativa correta é 5. Ele vai conseguir formar 5 pares de meias com o mesmo número. Vamos à alternativa 5. Essa alternativa ela aparece em um monte de Olimpíada, pelo menos na UBMAP Canguru, que eu estou vendo agora, né? Então, vamos analisar, né? Abélia colheu o pólen de todas as flores que estão dentro do retângulo. Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer um traço aqui nas flores que estão dentro do retângulo, certo? Então, deixa eu mostrar aqui mais de pertinho. Todas as flores que estão dentro do retângulo. Vamos lá. Então, ó, ela colheu todas as flores que estão dentro do retângulo, mas estão fora do triângulo. Ou seja, eu vou ter que pegar todas as flores aqui, eu não vou poder tirar as flores que estão dentro do triângulo. E quais são? Basta eu contornar aqui, ó, o triângulozinho, né? Contornando ele, ó. Eu não vou poder tirar essas flores, ó, que estão dentro do triângulo. Logo, as flores que estão fora do triângulo, né? São essas aqui. Elas têm que estar dentro do retângulo também, viu, pessoal? E essas aqui, ó. Logo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Alternativa A. Então, vejam só. Essa questão, vocês não poderiam fazer, por exemplo... Ah, mas estão fora do triângulo. Vocês não poderiam pegar todas essas aqui que estão fora do triângulo, não. Ele inicialmente disse que ela só pegou as que estão dentro do retângulo, mas estão fora do triângulo. Então, quais são as que estão fora do triângulo e estão dentro do retângulo? Essas aqui, ó. Beleza? Então, alternativa A, 9. Vamos para a nossa última questão. É uma questão bem legal. E essa questão aqui é aquela famosa questão que a galera costuma colocar muito nos grupos. Que são questões que o pessoal tem que encontrar o valor de uma expressão, dada várias figuras, né, dada várias expressões. E aí eu acho muito legal porque o pessoal mostra que entende um pouco de matemática, né? Mesmo às vezes dizendo que eu não gosto muito de matemática, etc.
e conseguem calcular, geralmente, essas questões aqui de cabeça, rapidão. Mas quando aparece, por exemplo, um sistema de equação, x mais x, y mais y, aí dizem que, não sei fazer isso não. Mas, na verdade, elas provam o contrário, né? Provam que sabem resolver isso, porém de uma forma, assim, mais lúdica, né? Mostrando figuras, tá? Então, eu gosto muito desse tipo de questão, acho também muito divertido. Então, bora lá. Juntas, veja aqui tem duas maçãs iguais, né? E diz assim, juntas custamos 60 centavos. Então, se tem duas maçãs iguais, cada uma vai custar 60 dividido por 2, né? 30. Então, cada uma maçã custa 30 centavos aqui. Acho que teve gente que fez essa questão aqui de cabeça, né? Se aqui tem duas peras iguais e as duas juntas custam 80 centavos, 80 dividido por 2 vai dar 40 centavos. Então, cada pera custa 40. Então, quantos custamos nós duas juntas? Então, se a pera custa 40 e a maçã custa 30, 40 mais 30 é 70. Então, concluímos a nossa correção, né, da lista 3, tá certo? Então, alternativa C aí. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Deixem sugestões nos comentários se vocês gostaram do vídeo, acharam ele produtivo. Se eu pude ensinar algo para vocês, então é isso. Valeu. Obrigado por terem assistido até aqui e compartilhem com seus amigos, família também, tá bom? Abraço.